Brasileiros ficam retidos no exterior após ataques fecharem espaço aéreo. Os detalhes agora no bloco de notas do Correio Brasiliense com Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil. Boa noite, Calecha. É com você. Boa noite, Marco, e a todos que nos assistem aqui no Jornal Local. Olha, o nosso destaque de hoje vai para a guerra no Oriente Médio, porque é o seguinte, um casal de Brasília está retido em Mascate, capital de Omã, após o voo em que os dois servidores viajavam ter sido desviado em razão dos ataques no Irã e dos desdobramentos militares na região. Bruna Souza Costa e Silva Moreira e Marcos Moreira retornavam de Hanoi, no Vietnã, com destino a Doha, no Catar, quando cerca de 30 minutos antes do pouso foram informados pelo comandante sobre a mudança de rota. O episódio aconteceu no sábado, 28 de fevereiro. De acordo com os relatos, ao menos 9 aviões foram desviados para Mascate, o que provocou uma sobrecarga no aeroporto. O desembarque foi seguido por longas filas na imigração e horas de espera até a reacomodação. Esse pouso ocorreu por volta das 14 horas, mas Bruno e Marcos só chegaram ao hotel custeado pela companhia aérea por volta das 4 horas da manhã do dia seguinte, já de domingo. Vamos ouvir o relato dos brasileiros. No dia 28/2, a gente estava voltando do Vietnã, de Hanoi, com destino a Doha, e mais ou menos 30 minutos antes do avião pousar em Doha, o comandante avisou que teria que fazer um desvio e que a gente estava indo, na verdade, para o aeroporto de Mascate, em Omã. E na hora que ele falou isso, todo mundo já ficou um pouco apreensivo. A gente já imaginou que talvez envolvesse algum conflito ali na região, como o cenário internacional sugeria o contexto. E chegando em Mascate, a gente ficou 8 horas esperando dentro do avião, porque até os próprios tripulantes não sabiam o que estava acontecendo. A gente não tinha acesso à internet. Conseguimos avisar a família no Brasil por SMS. E acontece que vários voos foram desviados para lá, então o aeroporto recebeu um volume enorme. E é importante falar que essa situação relativa aos voos internacionais ali na região do Oriente Médio, ela continua. Vários voos foram interditados e o conflito ali, provocado depois da ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, está se espalhando por toda a região do Golfo Pérsico, inclusive com desdobramentos econômicos. Hoje o dólar subiu, o preço do barril do petróleo também, quer dizer, então as consequências dessa guerra que foi iniciada no sábado e que pegou de surpresa aí os nossos passageiros ali de Brasília, também as consequências elas estão se alastrando e, por enquanto, não há previsão de que esse conflito vá chegar a um consenso, nem nada disso. Por enquanto, é realmente um momento crítico da guerra. A gente vai trazer mais consequências sobre isso na nossa programação, no site, nas edições do Correio Brasiliense. Outro destaque aqui no nosso bloco de notas é clima eleitoral, política aqui no Brasil. Vejam, as manifestações da direita que foram realizadas no último fim de semana esquentaram o clima eleitoral, apesar de ainda faltarem mais de 6 meses para os brasileiros irem às urnas. Houve atos em várias cidades, como Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. É verdade que esses atos concentraram menos pessoas, houve um menor número do que em outras manifestações realizadas anteriormente. Mas na capital paulista, a novidade foi a participação do pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro. Isso é importante, vou explicar por quê daqui a pouquinho. Dá uma olhada nesse vídeo aí. Quem aí tá com saudade do Bolsonaro? Levanta a mão. Você que é jovem tá com saudade do Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, a gente lutava pela liberdade de pensamento dentro de sala de aula. Quem precisava do FIES e estava endividado, o Bolsonaro perdoou 99% das dívidas dos nossos estudantes. E o que o Lula faz? Deixou os estudantes todos endividados mais uma vez. A gente tem que lutar por essa geração que não tem mais expectativa, 80% dos nossos jovens não tem mais expectativa de conseguir um emprego. Passados quase 4 anos desse governo horroroso do Lula, os jovens continuam sem nenhuma expectativa. É importante porque é a primeira vez que o Flávio Bolsonaro participa desses eventos. Então, ele falando de Supremo e falando também da questão do Lula, isso você põe a disputa eleitoral num outro patamar. Então, é importante a gente deixar registrado isso aqui no bloco de notas. Nesta segunda-feira, o deputado federal Lindbergh Farias protocolou no Tribunal Superior Eleitoral uma representação por propaganda eleitoral antecipada contra o senador Flávio Bolsonaro. O motivo, na avaliação do petista, foram declarações do senador durante a manifestação na Avenida Paulista. Segundo Lindbergh Farias, o evento virou um palanque antes do período eleitoral legal, que é autorizado para se fazer campanha eleitoral. Lindbergh Farias também comentou nas redes sociais sobre os atos de domingo, minimizando, dizendo que esses movimentos da oposição não são importantes e que, na verdade, o governo vai partir para comparar as realizações do atual mandato do presidente Lula com o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, vejo aí que o clima vai esquentar. Olha só.
Fracasso total. Flopou totalmente os atos bolsonaristas. Em tudo que é lugar. No Rio de Janeiro não tinha ninguém. Foi uma vergonha. E eu assisti também o de São Paulo. Olha, foi o menor ato de todos esses atos bolsonaristas nesses últimos 3, 4 anos. Flávio não tem condições de falar de honestidade, de atacar os outros. E o pior foi quando ele começou, em algumas áreas, a querer comparar o governo Jair Bolsonaro com o governo do Lula. É justamente isso que a gente vai fazer na campanha, tá, Flávio? Comparar. O clima tá quente, Marco. Volto com você.